Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Senhor. Te amamos, Senhor. Queremos te contemplar ainda mais nesta manhã, através do seu falar. Senhor, que o Senhor possa falar no nosso coração. Nós precisamos do teu falar. Ó Senhor Jesus, nos abençoe, Senhor. Flui para nós, Senhor. Rogamos a ti, Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós estamos compartilhando ainda sobre o livro de Gálatas, sobre a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E o título geral é Da Lei para a Vida. Gálatas, da Lei para a Vida. E a mensagem que nós vamos ver hoje, ela fala sobre o viver e o andar pelo Espírito como filhos de Deus. Nós cantamos esse hino, né? Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos feitos filhos seus. Então, como filhos, nós precisamos andar e viver como filhos de Deus. Eu estava pensando aqui nos versículos, né? E eu me lembrei da palavra meditar. E eu peguei aqui na minha consulta aqui, no livro de Josué, né? No capítulo 1, no versículo 8, Josué diz o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Também no Salmo capítulo 1, né, ele fala para a gente não andar ali na roda dos escarnecedores. No versículo 2 ele diz: antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Provérbios 15, 28, o coração do justo medita na palavra. E Timóteo também recebe a palavra de Paulo dizendo: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, Deuteronômio também fala, né, quando ele fala sobre a lei, ele fala ali que nossos filhos devem ouvir a palavra do Senhor, né, de dia, de noite, caminhando, andando, sentado, né, e meditar na palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é um alimento. E como alimento, ela precisa nos saciar de modo completo. Nós não podemos ter fome da palavra de Deus. E nós precisamos estar sempre meditando naquilo que Deus fala para nós. Então, eu estava pensando, né? Essa mensagem fala sobre o viver e o andar pelo Espírito. Na sexta-feira, nós ouvimos uma palavra falando a respeito de 5 itens da igreja. É uma visão sobre 5 aspectos da igreja. E ali o primeiro aspecto fala sobre o candelabro, essa grelha que deve brilhar, né? Não vou compartilhar detalhes, irmãos, mas eu aconselho os irmãos, se não ouviram, ouçam. E se ouviram, ouçam de novo. Porque eu penso, irmãos, que essa palavra, como esse candeeiro, ela é luz para mostrar aonde nós estamos. Que tipo de vida nós vivemos e o que nos espera. Deus é tão bom, irmãos. Deus podia fazer todas as coisas em oculto, não podia? A gente podia ter a nossa vida aí e tal. Deus não fala nada para nós o que ia acontecer. Mas Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele conta para nós o que pode acontecer na sua vida. Qual é o caminho que você deve seguir. O Senhor quer que você escolha sempre a bênção. Que você escolha a vida. E Ele fala: escolhe, pois, a bênção e a vida. Então nós vemos esse aspecto do candelabro. A palavra do Senhor, o nosso viver, a nossa vida da igreja, o viver da igreja deve ser uma luz na nossa vida. Deve iluminar o nosso viver de maneira prática. Nós cantamos hinos ricos, nós temos palavra rica, nós temos a comunhão com os irmãos, nós temos a comunhão com Deus. Irmãos, vamos viver bem a vida da igreja. Vamos desfrutar da luz que tem nesse candelabro. Amém, irmãos? Também foi compartilhado conosco sobre aquela mulher, né, e o filho varão. O filho varão, ele inclui todos aqueles vencedores do Antigo Testamento, no Novo Testamento, que dormiram no Senhor e que foram fiéis ao Senhor. Eles são os vencedores. Mas, porque o Senhor teve misericórdia de nós e esperou até hoje, ele não tardou a sua vinda, mas Ele esperou até hoje,
para que nós também cresçamos e sejamos vencedores. Então esses irmãos dormiram no Senhor, mas eles foram vencedores. Então naquele dia, eles surgirão como esse filho varão, serão arrebatados aos céus. Que coisa rica, né, irmãos? Também foi falado para nós sobre as primícias. São aqueles que o Senhor recolhe para si vivos. Irmãos, eu tenho problema com esse negócio de morrer, né? Eu já falei isso várias vezes para os irmãos, né? Eu não me acerto muito bem com esse negócio aí, né? Irmãos, nós vamos ter como meta e como desejo na nossa vida ser arrebatado vivo. Irmãos, vamos ser arrebatados vivos, vamos ter isso por meta na nossa vida. Deus deu essa oportunidade, está na palavra, irmãos. Isso pode acontecer conosco. Mas se Ele tardar, irmãos, se Ele vier um pouco mais depois, por causa de outras pessoas, por causa do seu amor por outros irmãos, irmãos, se nós dormirmos, vamos dormir com azeite nas nossas lâmpadas. Amém, irmãos? Não vamos ficar para trás. Não vamos ser relapsos, né? Não vamos ser como essas virgens que foram nécias, que não tinham azeite na sua vasilha. Quando o noivo chegou, já era, irmãos. Irmãos, depois isso aí vai ser só lá na frente, dano da segunda morte. Não, irmãos, vamos ser arrebatados, vivos. E se não for possível, vamos ser vencedores hoje. Amém, irmãos? Depois foi falado sobre a noiva. A noiva é a igreja. A noiva é para nós, irmãos, é conosco essa palavra também. Nós somos a sua igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. Que coisa, irmãos. Essa noiva também será arrebatada. Também terão vencedores. Aí também foi falado sobre aqueles que são os tardios, né? Aqueles que chegam depois, que antes da tribulação não foram aperfeiçoados, não estavam preparados para ser arrebatados, e vão passar pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala, puxa vida, ó Senhor Jesus, né? Quem são estes? Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Ó Senhor Jesus, eu não quero ser decapitado não, irmãos, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, ainda assim, mesmo que você não esteja pronto como noiva, talvez você possa ir como decapitado, né? Que tal, irmãos? Eu não quero ser decapitado não, irmãos. Você sabe que aqueles que fazem oposição a Deus e aos cristãos, a forma deles é decapitação, né? Você vê lá, né? E por fim, irmãos, nós temos a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que desce do céu. Que ali não tem choro, não tem tristeza, mas tem a glória de Deus. E todos nós vamos estar lá. Ó Senhor Jesus. Ontem, na palavra, foi compartilhado sobre o maná escondido. Irmãos, se nós queremos ser vencedores, nós precisamos ter um desejo, um coração de buscar o Senhor, de conhecer o Senhor na sua palavra. Amém, irmãos? Tem um versículo que fala que o Espírito que está em nós, né? O nosso Espírito, ele perscruta, quer dizer, ele escava, ele vai profundo, até as profundezas de Deus. Nós precisamos ter esse versículo no nosso coração. Nós não podemos estar satisfeitos com aquilo que nós temos. Nós precisamos avançar. Nós precisamos ter uma meta. E a nossa meta deve ser arrebatados vivos. E se, Senhor, for o caso de o Senhor nos levar, de o Senhor nos tomar para si, irmãos, se nós dormirmos, vamos dormir vencedores. Amém, irmãos? Vamos correr a carreira que o Senhor nos propôs. Eu sinto, irmãos, que essas palavras que nós temos ouvido são muito encorajadoras. Porque, olha, irmãos, nós não podemos chegar, às vezes a gente fala assim, não adianta você chegar diante do Senhor e querer se explicar. Tem como se explicar, irmãos, depois dessas palavras? Depois do que o Senhor revela para nós? Adianta a gente chegar lá, veja bem, Senhor. Olha, Senhor, veja bem. Tem jeito de falar isso para o Senhor, irmãos?
Vamos correr a carreira. E a palavra de hoje fala exatamente sobre o nosso viver. Nós cantamos alguns hinos, né? Aquele hino S12 tocou muito profundo no meu coração hoje, irmãos. Não sei se tocou no seu coração, né? Nada tenho a pedir. Senhor, eu amo a Ti. Irmãos, que riqueza ter uma oração dessa diante do Senhor. Teu rosto contemplar, a me sorrir. O rosto do Senhor não é um rosto irado. Não é um rosto zangado, mas é um rosto de estar alegre, de você estar na presença dEle. Ele está sorrindo para você e para mim, porque nós estamos na presença dEle. Ó Senhor Jesus. Então vejam, irmãos, Deus no seu propósito, o Senhor, irmãos, não está preocupado com métodos, né? O Senhor tem um plano, e o Senhor vai conceber o seu plano. E o plano de Deus é ter muitos filhos. E o Senhor vai realizar essa obra. Ele começou essa obra, Ele vai concluir essa obra. Nós hoje podemos dizer que somos filhos de Deus, porque nós temos a vida de Deus em nós. Então, o Senhor tem esse plano. O Pai eterno, o Deus da glória, como diz ali em Efésios, capítulo 1, o Senhor tem um bom prazer, que é o prazer da sua vontade. Vamos ler aqui rapidamente? Só para a gente se situar, né? Versículo 3. Não, Efésios capítulo 1, versículo 3, isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Na onde, irmãos? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Assim também nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis e em amor. Ele nos predestinou. Foi em amor. Você é o resultado do amor de Deus. Em amor. Ele nos predestinou para Ele mesmo. Aqui fala adoção de filhos, mas é para filiação, por meio de Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. É o prazer de Deus por ter escolhido você. Olha que coisa, irmãos. Às vezes Deus pode não ser o nosso prazer, né? Mas você é o prazer de Deus. Foi pelo seu bom prazer que Ele te predestinou para ser filho dEle. E aí, irmãos, para que isso fosse possível, 2 itens eram necessários: a redenção. E o que mais? A filiação. Eu quero ler com os irmãos Gálatas, capítulo 4. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. O que é essa plenitude do tempo, né? No versículo 2, ele fala que nós tínhamos aqueles tutor, né? A lei era o nosso tutor e o nosso curador, até o tempo determinado pelo Pai. O tempo determinado pelo Pai se cumpriu quando Jesus veio. E aí então ele fala aqui, né? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Se a gente pegar ali no Evangelho de Lucas, a gente vai ver ali que o Senhor cumpriu a lei, né? Logo depois que o Senhor nasceu, Lucas capítulo 2, né, versículo 21 e tal. Regras. E o Senhor cumpriu toda a justiça de Deus. O Senhor cumpriu toda a lei. Amém. Então, irmãos, o Senhor cumpriu toda a justiça. E Ele veio nascido de mulher. Às vezes, algumas pessoas podem falar, Maria é a mãe de Deus. Não. A Maria foi uma mulher usada por Deus para gerar Jesus na carne. Porque se eu não houvesse a Maria, como é que o Senhor Jesus poderia ter carne? Mas Ele é o resultado da obra do Espírito. Ele é gerado do Espírito. Ele não foi gerado como nós somos gerados. Percebe, irmãos? Então, o Senhor usou aquela mulher que foi bendita, e através dela, na obra do Espírito, o Senhor pôde encarnar-se. Amém? O Senhor tomou, o Verbo se fez carne. Então, é isso, né, irmãos? Nós não podemos confundir as coisas, né? Nós precisamos ser claros, né? Amém? Amém. Senhor Jesus? Amém. Amém. Então,
Quando éramos menores, né, estávamos, versículo 4, nascidos da lei para resgatar os que estavam à lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Então, Deus enviou o seu Filho. E o Senhor Jesus, ele foi pendurado no madeiro, aqui acho que no capítulo 3, ele fala aqui, né? Deixa eu achar aqui, capítulo 3, eu marquei aqui, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, olha que coisa grandiosa que Deus fez. Deus enviou o seu Filho Jesus. E Jesus, irmãos, ele foi uma pessoa que deve ser o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Ele foi obediente. O princípio da queda do homem é a desobediência. Mas o princípio de Cristo é a obediência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque se isso não fosse possível, se ele não fosse perfeito, se ele não fosse um homem na sua humanidade perfeito, irmãos, nós não estaríamos aqui hoje como resgatados do Senhor. Ele tinha que ser perfeito. E o Senhor foi perfeito. Não se achou nele, né? Ele não tinha pecado. Deus o fez pecado por nossa causa. E ele suportou, como dizem em Hebreus, tudo isso, irmãos, a ignomínia, o descaso, o desfeito, para que nós pudéssemos receber a vida. Ele abriu esse caminho que não existíamos. Nós agora podemos nos achegar a Deus, como diz em Hebreus, capítulo 10, por um novo e vivo caminho. Ali tinha os querubins, nós éramos impedidos de estar na presença de Deus, mas agora nós podemos nos achegar confiadamente, junto ao trono da graça. Graças ao Senhor, a fim de receber o quê? Socorro, misericórdia. Ele não está falando que nós vamos receber só justiça, mas nós vamos receber o socorro, misericórdia, a graça, em ocasião oportuna. Sabe quando é oportuno para mim, irmãos? O dia inteiro. Para eu estar vivo, eu preciso da graça de Deus. Para eu me arrepender, eu preciso da misericórdia de Deus. São as misericórdias de Deus que nos conduzem ao arrependimento. Nem para se arrepender nós não somos bons, irmãos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Ó Senhor Jesus! Eu estou pensando nos hinos ainda, irmãos, que nós cantamos. Abba, Pai. Ó Senhor Jesus. Muito bem. Então, e depois, no capítulo 4 mesmo aqui, né? Ele fala que, versículo 4, versículo 7. Não, versículo 6. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Por que ele enviou esse Espírito, irmãos? Porque o Espírito é quem torna essa obra prática na nossa vida. Quando eu creio, quando eu invoco, o que vai agir em mim é o Espírito. Então, para que essa obra fosse completa, Deus enviou o seu Filho, o Espírito do seu Filho, pelo qual nós podemos clamar, Abba, Pai. Na versão judaica, né, a palavra Abba aqui está com um B só, né? Lá a palavra Abba está com 2 Bs. E na tradução da Bíblia judaica ele diz que é Pai querido. Querido Pai. Abba, Pai. Querido Pai. Amado Pai. Que gostoso. É gostoso, né, meu? É gostoso, né? Puxa vida. Você dá um abraço no Pai, né? Abba, Pai. Querido Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. É uma salvação completa, irmãos. O Senhor quer nos dar o reino. Lucas fala que Deus se agradou de um pequenino rebanho. Nós não temos muita força. Nós somos um pequeno rebanho. Mas agradou a Deus dar o seu reino para nós. Não está você tão grato?
Irmãos, nós não temos força nenhuma, mas nós nos tornamos herdeiros por Deus. Quem fez isso? Deus. Quem possibilitou isso? O Senhor Jesus vindo, o Deus vindo como um homem. E quem que torna isso realidade para nós? O Espírito. Essa é a bênção do Deus triuno. Eu quero voltar aqui um pouquinho em Efésios, no capítulo 1, né? Aí ele fala aqui, né? Para louvor e glória, versículo 6, né? Para louvor e glória da sua graça que ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propôs em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, nós recebemos a promessa feita a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, em que todas as nações, todas as famílias seriam benditas no Senhor. Irmão, hoje nós somos benditos no Senhor. A nossa família é bendita no Senhor. Somos de Deus, somos filhos de Deus, e a nossa família é para Deus. Amém, irmãos? Deus nos alcançou, ó Senhor Jesus. Bom, então, irmãos, Efésios capítulo 2, 19 fala que nós somos da família de Deus, né? Somos da família de Deus. Ó Senhor Jesus. Bom, então, se nós nascemos de Deus, irmãos, nós precisamos também ter um viver segundo filhos de Deus. Se nós nascemos de Deus, somos filhos de Deus. Essa filiação, irmãos, não é, ele fala que é adoção. Não, irmãos, é uma questão, né? Aqui na versão fala que é uma adoção, né? Mas, irmãos, é uma questão de vida. João capítulo 3, versículo 6, o que é carne, o que é espírito, é espírito. João capítulo 1, ele fala que todos aqueles que nele creem, né? Não é isso que ele fala? Mas a todos quanto creram, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome do Senhor? Você tem autoridade e você é filho de Deus. É uma questão orgânica, irmãos, é uma nova vida. Nós agora somos uma nova criatura. Graças ao Senhor, o velho homem está crucificado. Tá ou não está? Está mesmo? Está mesmo? Está na cruz? Ou ele desce da cruz? Nós somos uma nova criatura, irmãos. Nós não podemos retroceder. Nós temos que avançar. Nós temos que ir para frente. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Deus tem um plano para você e para mim. Deus quer filhos maduros. Deus quer dar para você o galardão. Deus quer incluir você no reino milenar. Deus quer colocar você como correis. Ali em Romanos fala que nós somos correis com Cristo. Mas, irmãos, se nós descemos da cruz todo dia para viver a nossa vida almática, a nossa vida natural, se nós insistirmos em viver dessa forma, como é que nós podemos ser expressão e reinar pelo Senhor na terra? Não é possível, irmãos, porque o nosso homem natural não tem muita coisa a ver com Deus. As nossas vontades não são as mesmas vontades do Senhor, são? A maioria das vezes não, né? Nem os nossos desejos. Mas quando você está no Espírito, quando nós estamos no novo homem, criado segundo Deus, irmãos, nós nos unimos à vontade de Deus. E aí nós fazemos a vontade de Deus. E aí quando você contempla o Senhor, Ele está sorrindo para você. Amém, irmãos? Um dia o Senhor quer falar para você, olha aqui meus filhos, eu me comprazo neles. O Senhor falou isso para Jesus, o primogênito, este é o meu filho amado,
em quem me comprazo. Irmãos, um dia o Senhor vai também ter o seu prazer em nós. Um dia o Senhor vai se alegrar conosco e vai estar conosco, segundo o seu bom prazer, desfrutando da nossa presença e nós desfrutando da presença do Senhor. Isso, irmãos, é uma visão. Isso é algo que Deus prometeu para todos aqueles que creem nele. E nós precisamos, como alvo, como objeto dessa promessa, tomar posse dessa promessa e viver por essa promessa e andar por essa promessa. Nós temos sido, pela palavra, advertidos e iluminados. Quando Paulo fala iluminado os olhos do vosso coração, a fim de compreenderdes com todos os santos qual é a altura, a largura, a profundidade. Tá certo, irmãos? Paulo fala também que é conhecer, né? O amor de Deus que excede todo entendimento. Como que a gente pode entender no nosso homem natural o que Deus faz, irmãos? O que Deus fez? Nós temos a mente de Cristo. O homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Mas o homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Mas eu preciso estar no Espírito. Porque senão eu vou fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu quero. Então, nós somos filhos, é uma questão de vida, é uma questão de natureza. Nós temos a natureza de Deus em nós. Nós temos a vida de Deus em nós. Nós podemos dizer Pai. Nós podemos chamar Deus de Abba Pai. Porque nós somos filhos. Tem uma frase de caminhão que fala assim, todos são filhos de Deus. Não é verdade. Filho de Deus é aquele que nasce de Deus. Senhor Jesus. Então vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 4. Vamos ler juntos, irmãos? Romanos 8, versículo 4. A fim de que o preceito da lei, que não andamos, mas, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Irmãos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Se você é filho de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito. Nós não podemos andar segundo a carne. A carne, ela milita contra o Espírito. É uma batalha, irmãos. E essa batalha é feita na nossa alma, na nossa mente. Dentro de nós tem esse Espírito que quer expandir, quer salvar toda a nossa alma. Pedro fala que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Deus quer salvar a nossa alma e quer fazer de nós vencedores de maneira plena. Do outro lado, tem uma outra personagem que quer fazer de você um derrotado. Ele quer impedir que você seja rei. Deus quer te fazer rei, mas o inimigo de Deus quer fazer de você um derrotado. Porque ele vem para matar, ele vem para roubar, e ele vem para destruir você. E ele não vem como um monstro, né? Sabe o que eu acho interessante, né? Criança gosta do negócio de dragão, né? É interessante isso, mas, irmãos, esse dragão que foi compartilhado sexta-feira, era uma serpentezinha lá, parecia até ingênua lá em Gênesis. É uma serpentinha. A serpentinha fez um estrago violento com uma conversa furada. Não foi assim que Deus disse. Cuidado, hein, irmão? Você fala assim ainda hoje, né? Depois ela vira um dragão. Vermelho. De tanto sangue que ela comeu. Então aquela serpente, de tanto se alimentar de homens, virou um dragão. E ela continua se alimentando. Irmãos, cuidado. Cuidado. Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Mas para que esse filho seja manifestado na nossa vida, eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu preciso viver e andar no Espírito. Ó Senhor Jesus. Que advertência, irmãos, e que encorajamento. Eu penso assim, é uma luz para nós, né, irmãos? Eu olho para mim ainda, eu ando muito na minha pessoa. Eu ainda tenho muitas, por isso que eu falei que ainda vou muitas vezes diante do Senhor pedir, né?
Porque, irmãos, eu nada tenho para pedir, mas, irmãos, eu sou tão fraco que eu preciso pedir. Eu peço desculpa por seu perdão, Senhor, mas eu preciso pedir para o Senhor. Olha para mim, Senhor. Tem misericórdia. Sou tão fraco, tão frágil, tão problemático, tão almático ainda, Senhor. Tem misericórdia de mim. Então, graças ao Senhor, porque nós podemos contemplar a face do Senhor. Porque nós somos filhos de Deus. Somente os que são filhos podem se achegar ao Pai. E dizer, Pai querido. E dizer que ama Ele como um pai. Porque se você não é filho, como é que você pode dizer que ama Ele? Mas se você é filho, você diz que ama Ele todos os dias. Logo que você levanta pela manhã, você invoca o nome dEle e desfruta dEle e fala, Pai querido, eu quero ser guiado pelo Seu Espírito hoje, porque eu sou Teu filho. Abba, Pai! Ó Senhor Jesus. Pelo fato de sermos filhos de Deus, Ele não só dá o Espírito, mas Ele próprio é agora o Espírito dentro em nós, a fim de fazer de nós filhos na plenitude. O Senhor é esse Espírito todo inclusivo. Ó Senhor Jesus, você pode colocar todas as situações da sua vida, nenhuma delas está oculta do Senhor. Por quê, irmãos? O Senhor foi homem. No Evangelho de João, capítulo 2, ele fala que ninguém precisava dizer o que era a natureza humana. Por quê, irmãos? Porque ele viveu como um homem. O Senhor sofreu muito mais do que você e eu. Talvez a gente esteja sofrendo hoje, mas saiba, o Senhor sofreu mais. E esse Senhor que sofreu muito mais do que nós está dentro de você. Se agarre a Ele. Se apegue a Ele. Se volte para Ele. Por que, Senhor? Fala para mim, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão encorajados assim, irmãos? Amém. É a palavra que o Senhor quer falar para mim, irmãos. Deus quer me encorajar. Se volte para mim, fale comigo. Não vá no conselho de ímpios. Nós precisamos ter um conselho com o Senhor. Fala, Senhor. Senhor Jesus. Muito bem. E nós somos predestinados para sermos conforme o Senhor. Então, aqui em Gálatas, em Romanos capítulo 8 mesmo, Romanos capítulo 8, versículo 20, 29. Eu vou ler o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o versículo 30, irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também a glorificação para nós, irmãos, é o resultado final do trabalhar do Deus triuno na nossa vida. Colossenses, capítulo 1, versículo 27, se não me engano, fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Aonde que eu tenho que estar? Em Cristo. Onde é que eu ponho a minha esperança? Em Cristo. Aonde que eu vou resolver minhas situações? Em Cristo. Como é que eu vou ser um vencedor? Em Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Esse versículo a gente já leu muitas vezes, né, irmãos? Mas ele é tão bom, tão rico. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação dele. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Olha que coisa boa, né? Nós temos um irmão mais velho. Quando eu era criança, moleque, sabe que moleque é fogo, né? Menina hoje não sei como é que é, parece que as meninas também hoje são mais assim, né? Mas no tempo que eu era moleque gosta de arrumar encrenca, né?
E eu era tranquilo, irmãos, eu era assim, eu não era de arrumar confusão e tal, eu era meio quietinho no meu canto, meio sozinho. Mas, irmãos, o que tinha de gente para me aborrecer? O tal do bullying, né? Eu sofria bullying. Tinha um moleque que me empurrava, eu vinha subir, eu morava na Governador, estudava no Barão, subia a pé ali, né? Ia a pé até no grupo, descia o grupo Barão, depois subia a pé. Esse moleque vinha empurrando eu na rua, de lá de baixo até lá em cima. Eu estava andando na calçada, ele vinha empurrar eu na rua. Eu queria tanto ter um irmão mais velho. Para chamar e falar, olha o que ele está fazendo comigo aí, ó. Dá um jeito nesse moleque aí. Nós temos um irmão mais velho hoje, Jesus. Você está com problema? Chama ele. Ele está nos conduzindo à glória. E ele não tem vergonha de ser nosso irmão. Apesar de nós ainda sermos o que somos, ele ainda nos chama de irmãos. Então, irmãos, se você está com problema, está com dificuldade, chama o seu irmão mais velho. Amém, irmãos? Eu não tinha, né? Tive que acabar resolvendo, né? Paciência, né? Tudo tem sua época, né? Senhor Jesus. Mas não tinha o Senhor naquela época. Senhor Jesus. Bom, então, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Vamos ler aqui, vamos. Gálatas 4, 19. Ó Senhor Jesus. Amém. Gálatas 4. Olha que ele fala aqui, não é 19 não. Ele fala que nós, até Cristo ser formado em vós, né? Olha aqui, ó, é 19 mesmo. Meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então Paulo tinha esse sentimento, né, com relação aos Gálatas. Esse é um sofrimento, irmãos, que nós devemos ter reciprocamente entre nós. Nós somos irmãos, nós somos igreja, nós somos sendo edificados juntos. Nós precisamos cuidar dos irmãos. Amém, irmãos? Nós precisamos ter Cristo conformado em nós. Mas nós precisamos desejar também que Cristo seja formado nos nossos irmãos. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos ser vencedor sem os irmãos. Se você não cuidar de pessoas, não cuidar dos irmãos, como é que você vai vencer? Ah, ele que se vire. Como é que você vai ser um vencedor? Cristo não é assim, irmãos. O Senhor Jesus hoje é o Espírito. E aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Hoje nós somos a boca através da qual o Senhor pode falar. Nós somos as pernas através do qual o Evangelho anda. Amém, irmãos? Isso não é para uma pessoa. Nós cantamos o hino, né? Como é bom te servir. Irmãos, nós vamos servir o Senhor. Amém, irmãos? Como que a gente vai servir os irmãos? Está lá em 1 João, nós vamos servir os irmãos. Ele fala assim, como eu posso dizer que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo os irmãos, a quem eu vejo? Então, irmãos, se nós amamos a Deus, nós temos que amar os irmãos. E nós precisamos cooperar com Ele para a edificação do seu corpo. Cada um de nós tem função, irmãos. Se você não tem nenhuma função no corpo, alguma coisa está errada. Se você está no corpo, você tem função. O corpo funciona, irmãos. Talvez você não saiba ainda qual é a sua função. Peça para Deus mostrar para você. Qual é a minha função na igreja? Não importa se você vai ser a unha, o cabelo, o dedo, sei lá. Não importa. Seja lá o que você for e que Deus falar para você, faça bem feito. Sirva com alegria no coração. Nós aqui, irmãos, não temos posição. Nós somos todos iguais. Nós somos todos problemáticos juntos. E nós temos a nossa função no corpo. E nós servimos no corpo. Nós não temos título. Nós somos apenas servos do Senhor. Amém, irmãos? Então, qual é a sua função? Ah, eu não sei. Peça para o Senhor. Senhor, eu quero funcionar no seu corpo. Como eu posso te servir? Ore, irmãos, e Deus vai falar com você. E quando Deus falar com você, seja obediente e sirva o Senhor. Amém? Bom, então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que andar como Deus. E aqui são dois tipos de andares, né, que nós já falamos inúmeras vezes também, que é o andar peripatel e o andar estoiquel. É difícil nome, né? Peripatel, né? Sei lá o que parece isso, né? Estoiquel, não sei também, né? Mas eu peguei algumas definições aqui, que algumas a gente conhece, né? Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis
a concupiscência da carne. O que é esse andai aqui no Espírito? Esse andai é o peripatel. Então, o que significa isso, né? Caminhar, fazer o próprio caminho, conduzir a si mesmo, conduzir-se pela vida. Ou seja, mover, agir, conduzir-se de acordo com o Espírito que habita em nosso interior. Isso é viver Cristo. Qual deve ser o resultado desse viver? Às vezes a gente pensa assim, eu vou andar peripatel, é um andar light. Não é um andar light. Nem é andar mais ou menos no Espírito, mais ou menos na carne. Eu tenho liberdade do Espírito. Não é isso, irmãos. É andar no Espírito mesmo. É invocar o nome do Senhor. Esse andar produz um resultado na nossa vida. Quer ver o resultado aqui, ó? Mas o fruto do Espírito é, versículo 22 do capítulo 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que, irmãos, que não tem lei contra essas coisas? Porque elas são frutos do Espírito. É o nosso andar diário na presença do Senhor. Quanto mais eu estiver na presença do Senhor, mais os frutos do Espírito vão sendo manifestados na minha vida. Amém, irmãos? Não é andar de qualquer maneira, é andar segundo o Espírito, é andar como filhos de Deus. E o resultado deve manifestar para as pessoas que nos veem, que nos conhecem, entre nós, irmãos, esses frutos. Domínio próprio. Domínio próprio não é fácil não, irmãos. Parece que é uma palavrinha boa, né? Eu me domino. Nosso Senhor Jesus, né? Paulo fala, se você vai se morder, né? Não morda muito, porque você mata, né? Daí ele fala aqui, né? No capítulo 6, né? Não viva se mordendo, né, irmãos? Vamos produzir frutos do Espírito na nossa vida. Existem algumas coisas que a gente pensa assim, né? A gente brinca às vezes, como que a irmã Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, Gabriela, né? Eu sou bravo. Irmãos, no Espírito você não é bravo. No Espírito você é manso. Mas se você está bravo é porque você não está no Espírito. Amém, irmãos? Entendem isso, irmãos? É isso. Eu sou isso. Não, irmãos. No Espírito você não é isso. No Espírito você é longânimo. Eu sou impaciente. Você é impaciente no seu homem natural. Mas no Espírito você é longânimo. Se você estiver no Espírito. Então, essas virtudes, eu não amo, eu não gosto daquela pessoa. Mas se você estiver no Espírito, o amor de Deus que está em você vai amar aquela pessoa. Seja ela quem for. Pode ser um pecador. O Senhor Jesus fala assim, viu? Você se gloria porque você ama seus amigos? Vai amar o seu inimigo. É fácil amar inimigo, irmãos? Mas o Senhor Jesus amou. E o Senhor Jesus, que amou até mesmo os inimigos, está dentro de nós. Ele é o Espírito. E quando eu estou no Espírito e esse Cristo está vivendo em mim, no meu andar diário, na minha vida cotidiana, eu amo as pessoas. Amém, irmãos? É fácil? Não é. Mas é possível. E Deus vai fazer isso na sua vida. Mas você precisa permitir. Porque se você falar, não é fácil, eu não consigo e tudo bem, não, irmãos, você não consegue mesmo. Graças a Deus que a gente não consegue. Mas é Cristo que está operando na nossa vida. Esse Cristo que opera em nós, Ele consegue, Ele pode. Por isso nós precisamos andar no Espírito. Paulo chegou à conclusão e ao ponto do desfrute dele com Cristo e do viver Cristo, que ele fala, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho, eu vivo, é na carne. E eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou. Amém, irmãos? Então, é possível, se foi possível para Paulo, é possível para nós. Mas Paulo corria atrás. Paulo corria a carreira. Ali em Hebreus fala que nós devemos correr a carreira com perseverança. Nós precisamos correr a carreira que nos está proposta. Se você correr, um dia você vai dizer também, né? Você não vai precisar dizer, né? As pessoas vão ver em você Cristo.
e vai falar, puxa, quem te viu, quem te vê, né? Você é outra pessoa. É um processo, irmãos. É algo que vai acontecendo. Mas para que isso aconteça, você precisa querer. Você precisa ter meta. Nós vimos a questão ali das igrejas. Aonde você quer estar? Você quer passar pelo dano da segunda morte? Você quer ficar 1000 anos pagando um preço porque você hoje não quis ser obediente ao Senhor? Vale a pena, irmãos? Vale a pena? Ou você quer estar num banquete, cantando hinos, louvando ao Senhor? Esses dias nós vimos um versículo que fala assim, né? Ali é um cântico que ninguém... Foi sexta, né, Hamilton? É um cântico que ninguém conhece, né? Quem que conhece? Somente aqueles que estão cantando. Porque é o resultado das experiências dele com o Senhor. É um novo cântico. E nunca haverá outro cântico igual a esse. Que é o cântico do qual nós desfrutamos do Senhor. Bom, e no versículo 25 fala sobre um outro andar. Que é o andar peripatel, estoiquel. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse andar estoiquel, ele é essa mesma palavra, esse mesmo verbo, isso é um verbo, né? Esse mesmo verbo, ele também é usado em outros 2 versículos que fala, e é usado como o rudimento, ele é um derivativo dessa palavra estoiquel, e a tradução dele é rudimento, né? Aqui no capítulo 3, acho que nós andamos como rudimentos do mundo, né? Deixa eu achar aqui. Gálatas 4:3, né? Gálatas capítulo 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, rudimentos são regras. Então, quando a gente é infantil, né? Nós andamos segundo o rudimento do mundo. Mas, irmãos, quando nós amadurecemos, quando nós deixamos de ser como meninos, agitados de um lado para o outro, nós temos um andar segundo regras, segundo o que é estabelecido. Amém, irmãos? Segundo esses rudimentos. Eu peguei uma palavra aqui, ó, andar de forma específica, segundo certa regra, princípio ou caminho. E qual é esse princípio para o Novo Testamento? Está aqui em Gálatas capítulo 6. Versículo 15. Porque no 14 ele está falando sobre a questão dos Gálatas, né? Andar sobre a lei, né? Ele fala aqui no versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra. Que regra, irmãos? Nova criatura. Essa nova criatura são aqueles que receberam o Senhor. São aqueles que creram no Senhor. São aqueles que têm a vida divina do Senhor. A natureza divina dentro de nós. Como diz Pedro, né? Essa natureza divina vai sendo associada à nossa fé. Aqueles que têm esse espírito totalmente processado, do qual é capaz de saciar todas as nossas necessidades. Toda essa experiência foi agregada, o Alexandre usou essa palavra, né? Toda a experiência está agregada nesse espírito. Então, o viver humano do Senhor, a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, tudo isso está nesse espírito todo inclusivo. Também os 7 espíritos de Apocalipse. Então, nós precisamos andar segundo essa regra. É ser nova criatura. Amém, irmãos? O velho homem é o homem da velha criação. Mas o novo homem é o homem segundo Deus. Amém? Nós tivemos uma nova vida. Irmãos, nós não temos mais aquela vida. Nós temos uma outra vida. Nós temos uma nova vida. E essa vida é a vida divina. É uma coisa meio maluca para as pessoas entenderem, né? São homens, são pessoas vivendo pela vida divina. Não é um negócio louco, irmãos? Como que é possível, né? Mas é isso, irmãos. Essa é a nossa realidade. Nós somos homem, nós temos a natureza humana, mas nós podemos viver e andar pela vida divina. Porque a vida divina está em nós.
O Senhor Jesus, quando esteve na terra, ele tinha natureza humana e tinha natureza divina. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós hoje, assim como Cristo, temos a vida humana, a natureza humana e a natureza divina. Amém? Nós somos conformes do Senhor, mas ainda não de maneira plena, mas nós precisamos ser plenos do Senhor. O princípio básico da nova criação é que um ser humano vive a vida divina. No andar diário deve ser governado por esse princípio. Quanto mais andamos nesse princípio, mais seremos nova criação de forma prática. Então, irmãos, nós precisamos andar, mas também nós precisamos viver. Nós temos dois tipos de vida, dois tipos de viver, né? Ó Senhor Jesus, nós que cremos em Cristo, temos uma dupla posição. E eu quero ler esse versículo com os irmãos, porque eu achei isso aqui muito rico, né? É no capítulo 6. Ó Senhor Jesus. Versículo 16. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Hoje, irmãos, de forma prática, nós somos o Israel de Deus. Ali em Gálatas capítulo 3 e também no versículo 7, no versículo 29, também em Filipenses, fala que nós somos a circuncisão, nós que somos circuncidados no Espírito. A realidade do Antigo Testamento se tornou realidade na nossa vida hoje, através do Espírito. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é real para nós no Novo Testamento. Israel era Jacó. Jacó era um suplantador. Talvez nós ainda sejamos um pouco, né? A gente gosta de negociar, né? Então, Deus, se tu me fizeres, se me deres isso, se mudar isso na minha vida, nunca mais eu vou fazer isso. Mentira, né? Nunca mais, Senhor. Aí você fez alguma coisa, feriu alguém, você não sabe nem como chegar perto da pessoa, a pessoa está ofendida. Olha, Senhor, dá um jeito nessa situação aí. Senhor, se o Senhor der um jeito para mim, nunca mais eu vou falar mal das pessoas. Mentira, né? Deveria ser verdade, né? Mas nem sempre é. Então, nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Israel era esse suplantador, mas Deus fez dele um príncipe de Deus. E como príncipe, ele lutou e venceu todas as coisas negativas. Nós, como esse verdadeiro Israel, nós também somos príncipes de Deus. Nós temos essa dupla posição, irmãos. Nós somos filhos, mas também nós somos reis. Amém, irmãos? Amém. O nosso andar, peripatel, né? É um andar apenas como filhos. Mas se nós quisermos ter um viver de rei, nós precisamos ser aperfeiçoados para ser reis. E esse viver é o viver e andar estoiquel. É um viver segundo a regra. É um viver compacto, como soldado marchando, numa cadência só. E isso, irmãos, tem impacto. Com isso, a igreja tem impacto nessa terra. Se nós tivermos esse andar e se viver segundo essa regra da nova criatura, da nova criação, irmãos, que estrago nós vamos fazer? O inimigo vai ser pisado mesmo, irmãos. Então, se você quer ser rei, se você quer ser cordeiro e correr com o Senhor, nós temos esses dois tipos de andar. O andar peripatel e o andar estoiquel. Para que a obra seja completa, nós precisamos desses dois andares. Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Da mesma forma, né? Para viver, né? Nós precisamos viver dessas duas maneiras. O Espírito precisa agir em nós de duas maneiras, como estoiquel e como peripatel. E o Espírito, irmãos, é todo suficiente. Vou completar aqui, irmãos, que já deu meu tempo. Quanto ao mais, versículo 17. Ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Aqui Paulo está se referindo, por um lado, ao aspecto físico. Essas marcas são as marcas daqueles que são escravos. Essa marca, ela indicava que aquela pessoa era um escravo e também indicava quem era o seu dono. Então nós precisamos ver que marca nós temos no nosso corpo. Quando a gente olha para nós, para a nossa vestimenta, para o nosso viver, para o nosso falar, para o nosso andar, que marca nós temos? Paulo tinha essas marcas, ele dá seu testemunho em 2 Coríntios, ali no capítulo, acho que 11, né? 11, 12, 11.
Ele fala tudo o que ele sofreu. Então, eram as marcas físicas mesmo do seu sofrimento por causa da obra do Senhor. Nós também precisamos entregar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para que a gente façamos a obra de Deus. E de forma espiritual, né? É a característica da vida que ele tinha, que era um viver totalmente para Deus. Ele já não vivia mais para ele, ele não tinha nenhum tipo de glória, mas ele era alguém que vivia plenamente para Deus. Eu escrevi aqui, essa vida é continuamente crucificada. Faz a vontade de Deus, não busca a sua própria vanglória, é submisso e obediente a Deus, mesmo até em caso de morte, né? E por fim ele fala, a graça de nosso Senhor Jesus seja irmãos com o vosso Espírito. O Espírito está em nós. Ó Senhor Jesus! Essa graça é o próprio Cristo. E esse Cristo está em nós. Que essa graça seja com o nosso Espírito. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, amém, louvado seja o Senhor, aleluia por essa palavra, né, irmãos? Uma palavra prática, ó Senhor Jesus, que precisamos aplicar no nosso dia a dia. Eu louvo ao Senhor, porque tão longe estava eu, mas hoje eu posso falar que eu sou um filho de Deus, ó Senhor Jesus, e eu posso clamar junto com os irmãos, Abba Pai, que nós temos esse Pai querido que cuida de nós, ó Senhor Jesus, porque mediante a obra, mediante a redenção, foi aberto ó Senhor Jesus, foi aberto um novo e vivo caminho para nós. Ó Senhor Jesus, eu toquei muito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ó Senhor Jesus, e nós como os filhos de Deus, não podemos andar de qualquer maneira. Ó Senhor Jesus, eu preciso viver e andar no Espírito. A mensagem de sexta também é muito impactante. Eu não quero ser um vencedor tardio. Eu quero ser um filho maduro. Eu quero ter um alvo. Eu quero ter um objetivo, que é reinar com o Senhor. Senhor, trabalha mais em meu interior. Ganha mais o meu coração. Faz-me crescer. Faz-me avançar cada dia mais. Eu quero ser um filho maduro e levar esse Senhor também às pessoas. Senhor Jesus. Amém, aleluia. Vida da igreja, gente, graças ao Senhor que a mulher de sexta-feira, né, que o Senhor tinha falado a respeito da igreja, ele viu então uma mulher vestida de sol. Ó Senhor Jesus. A igreja é essa mulher. Ela é vestida do sol, da justiça de Deus. Então nós estamos aqui. Ó Senhor Jesus, coisa maravilhosa. Ó Senhor, maravilhoso. Ó Senhor, magnífico. Tu és magnífico. O Senhor me fez filho. Ó Senhor Jesus. Filho. Eu quero andar como filho de Deus e também seguir os passos de Jesus, de Cristo, andar sobre a luz do Senhor. Aleluia. Amém. 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 Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, que maravilhosa é a vida da igreja. Senhor, que bênção podermos ouvir a palavra, porque a palavra, ela vem, Senhor, de acordo com a nossa necessidade. Graças ao Senhor, né, que nós temos um Espírito, e habitando no nosso Espírito, nós temos o Espírito. Irmãos, e esse Espírito tem tudo, tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo está nesse Espírito. Então, se nós
vivermos no Espírito, nós vamos ter tudo que Cristo é. Ele tem para nós tantas riquezas. Irmão, quando você olha para isso, você não quer mais saber das coisas do mundo. Você quer distância delas, né? Porque, como o irmão falou, né? Quando você está no Espírito, totalmente mesclado com o Senhor, sem se lembrar de mais nada, porque, irmãos, quando nós entramos verdadeiramente no Espírito, nós esquecemos quem nós somos, onde nós estamos, olha, você esquece tudo, porque no Espírito eu não sou nada, Cristo é, sabe, quando eu estou no Espírito eu não vivo, Cristo vive em mim, então é tão maravilhoso isso, e o Senhor, Ele tem para nós uma herança tão grande, que quando a gente olha para isso, o nosso alvo deve ser querer ser arrebatado vivo ou dormir no Senhor vencedor. E é isso que nós precisamos buscar. Nessa manhã ficou tão claro para mim como eu preciso me apegar mais ainda ao Senhor, como eu preciso amar mais ainda, né? Chamar esse Pai querido, ver Ele sorrindo, eu ganho muito isso, porque quando eu falo, Senhor, não fica triste comigo, porque se o Senhor ficar triste, se foi minha alegria, porque a força do Senhor que é a minha alegria, a tua alegria é o que eu preciso. Então eu sempre peço, Senhor, me ilumina, para que eu não te entristeça, porque eu te quero sorrindo. Eu amo, Senhor, te ver sorrindo. Eu amo, Senhor, te abraçar. Eu amo te pertencer. Irmãos, que nós possamos ter isso no nosso coração, agradar ao nosso Senhor. Aleluia! Amém. Ó Senhor Jesus, irmãos, graças ao Senhor pelo livro de Gálatas. Nós começamos a ouvir aquelas palavras. Senhor Jesus, e o livro de Gálatas foi escrito porque os irmãos estavam sendo enganados, estavam sendo ludibriados, porque a eles foi mostrado um viver, um andar, um caminhar, mas eles estavam retrocedendo. Mas aí, irmãos, graças ao Senhor pela palavra, a palavra chegou até eles, ó Senhor Jesus, e daí foi apresentado, irmãos, aquilo que é maravilhoso, que eles são filhos de Deus, e filho, irmãos, não é, se nós somos filhos, nós temos um Pai que não nos desampara. Ó Senhor, podemos clamar a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, Abba Pai, Pai querido, eu preciso de Ti, ó Senhor Jesus. E também para eles foi mostrado que eles receberam o Espírito, aleluia! Irmãos, nessas palavras que nós ouvimos, foi reforçado para nós que nós temos o Espírito dentro de nós, nos levando a viver e a andar no Espírito. Se eu ando em mim mesmo, se eu coloco a minha mente na carne, aplicando também a Romanos, está muito forte para nós essa palavra, irmãos. Puxa, como traz um sentimento maravilhoso para nós, irmãos, o viver e andar no Espírito, porque o sentimento de viver na carne, colocando a mente na carne, é morte, é tristeza, mas, irmãos, quando nós colocamos a mente no Espírito, é vida e paz. Ó Senhor Jesus, e quando nós vivemos e andamos no Espírito, irmãos, é vida e paz. Ó Senhor Jesus, e assim o Senhor vai trabalhando em nós, crescendo em nós, levando-nos a viver de maneira agradável ao Senhor. Temos as nossas dificuldades, sim, mas, irmão, nós podemos nos voltar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, ouvir as suas palavras e podemos nos voltar ao Espírito e o Senhor nos continuar levando a viver e andar no Espírito, e aí nós crescemos em vida. Jesus é o Senhor, amém. Tá bom, obrigado, irmão João. Irmãos, aleluia. Não vou dar uma mensagem porque já foi dada, tá? Mas eu vou dizer a experiência minha. Estava sentado ali ouvindo a palavra, o Senhor falou para mim, vá lá e fale. Vou contar o meu viver. Eu tive um pai, ele teve 18 filhos. Só para vocês perceberem que maravilha. 18 filhos. E aí, eu lembro quando eu era garoto, a coisa mais gostosa, nós ia deitar, e um falava lá, bença pai, bença mãe.
Deus te abençoe, meu filho. E você faz isso com o Senhor? Eu procuro ter essa experiência com o Senhor. Você tem essa experiência com o Senhor? Você vai deitar, você fala, benção, Pai? Irmão, você vê com o que é, Ângela? Eu estou falando de coisas terrenas, do meu pai, que viveu quase 100 anos. Mas o seguinte, irmão, que maravilha, ele escutava os filhos falar, benção pai, benção mãe, aí ele falava, Deus te abençoe. Irmãos, quando você fala assim para o Senhor, quando você deita, antes de deitar, você joelha ou não joelha, você não pode joelhar, você fica na cama, mas se você joelhar, melhor ainda, sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. Se você está doente, você invoca o Senhor ali, irmãos, o Senhor ouve de você, né? Benção pai, Abba pai, irmãos, nem muitos irmãos, seus filhos, olha que gostoso, né? Hamilton, que gostoso, né? O Senhor vê você invocando o Senhor. De manhã você levanta, você fala, oh meu Pai. Irmão, eu não estou contando por engrandecer nada por mim, eu não sou nada menos que nada, sou um vermezinho de Jacó. Mas o que é tão gostoso quando você pratica esses tipos de um privilégio do Senhor, é você levanta. Irmão, eu vou contar a experiência. Muitas vezes eu saio de madrugada, acordo, o Senhor me acorda para fazer um xixizinho, tá? Você vê a misericórdia do Senhor para você. Se o seu cérebro não funcionar, você nem xixi não faz. Aí ele acorda, só que daí ele acorda e fala para mim, você vai fazer um xixizinho? Aí você volta para a cama com você frio, aí o senhor fala, vamos conversar um pouco, né, cara? Ô, meu filho. Mas é maravilhoso. E você não dorme enquanto você não tem comunhão com ele. Aleluia! Irmãos, fale para o seu pai, Abba pai. E fala para ele assim, benção pai. Ele vai ser, Deus te abençoe, meu filho. Amém. Ah, isso que o senhor quer da igreja. Deus te abençoe. O senhor fala assim para você. Eu quando estou orando de madrugada, eu vejo o senhor falar. Deus, ele põe até a mão na minha cabecinha, irmão. Eu tenho passado muitas coisas, irmão. Mas ele põe a mão na cabecinha e fala. Depois eu oro em cima do versículo dele, entendeu? Eu falo, o senhor fala que o senhor estaria comigo até a consumação do século. Eu oro o versículo em cima dele. Entendeu? Porque eu não vou orar qualquer coisa, mas eu oro. O senhor fala aqui que o senhor estaria comigo até a consumação do século. Ele vai fazer. E ele está convosco. Irmãos, Abba pai. Amém? Então fale assim para o seu pai, que é uma... Para o meu pai, quando era terreno, era uma maravilha. Agora para o meu pai espiritual, que era o pai dele também, é uma maravilha. Amém? Jesus te ama. É você que está aí, ó. Está nos vendo aqui, ó. Na sua casa, ore e fala para pai, querido, Abba pai. Ele vai falar, Deus te abençoe, meu filho. Amém. Eu vou parar por aqui, tá bom? Mas continue invocando e buscando o Senhor. Amém. Irmãos, eu não vou contar a história não, viu? Quero ser breve. Quanto os pais, quanto os filhos. Nessa manhã eu me senti muito, mas muito abraçado. Abraçado pelo meu querido papai, Abba pai. Como é bom, irmãos. A gente está num ambiente gostoso, onde vemos muitos, mas muitos irmãos. E saber, né, Deus, que nós temos um irmão mais velho. Quando você falou, quando alguém mexe com você, eu falei, eu vou contar para ele. É claro, irmãos, esse nosso irmão mais velho não vai bater no vizinho. Pode ter certeza. Eu estou falando porque tem uma pessoa que eu conheci, né? Dizia assim, não mexa comigo, rapaz. Eu sou filho de Deus. Deus vai pesar a mão. Faça favor, irmãos. O Senhor não vai odiar ninguém, pelo contrário, Ele vai amar. Então, graças ao Senhor, porque nós podemos amar até mesmo os nossos inimigos. E o fato de estarmos aqui nessa manhã, irmãos, é a graça sobre graça que temos recebido. A plenitude de Deus. E temos um trono para o qual devemos nos achegar confiadamente. E nesse trono, nós temos misericórdia. Achamos socorro numa ocasião tão oportuna, irmãos. Cada momento, cada instante é um momento oportuno, onde nós podemos desfrutar da misericórdia de Deus. Eu me senti muito abraçado nessa manhã. Eu não sei você, irmão, você, irmã, mas eu me senti. Aleluia! Aleluia! Graças ao Senhor.
quando está falando de pai, eu sinto assim eu tenho um sentimento bastante profundo com respeito ao meu pai, né? Eu posso falar aqui, né, na minha primeira vida, né, a vida carnal antes de eu receber o Senhor, porque depois agora nós temos a segunda vida. Não estou falando aqui de reencarnação, tá bom, irmãos? Mas é uma coisa espiritual. Hoje eu tenho a vida de Deus, então eu tenho uma outra vida. Então eu senti muita falta, sabe, de abraçar meu pai, de falar, papai, eu te amo. Porque meu pai ele colocava uma barreira, tinha um véu entre eu e meu pai, né? E eu sentia muito essa vontade de falar, pai, eu te amo, abraçar o meu pai. Fiz isso, mas foram poucas as vezes. Mas hoje, irmãos, aleluia! O Senhor deu outra oportunidade para mim. Eu tenho um novo pai. Eu tenho um pai que me ama. Eu não estou falando aqui porque meu pai de carne não me amava, mas o meu pai hoje, ele me ama muito mais. Deus me ama muito mais. Eu sou criado à imagem e semelhança do meu Deus. E hoje eu posso falar, papai. Hoje eu posso falar, meu pai, eu te amo. Irmãos, e eu estava vendo assim, o povo de Israel, a velha geração não entrou, porque eles eram velhos. Mas os novos entraram. Então isso quer dizer que eu, como filho novo, eu posso adentrar no Santo do Santo. Eu posso desfrutar do meu Deus. Irmãos, nós podemos fazer isso. Hoje nós fomos criados, né, pelo Espírito de Deus. Hoje nós temos o Senhor em nosso espírito. E nós podemos adentrar a qualquer momento. Eu não preciso mais pedir licença para abraçar o meu pai. Eu não preciso mais pedir, papai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Eu posso fazer isso, porque ele está lá me esperando, irmãos. Não há mais separação. Eu tenho que tirar, o único véu que eu tenho que tirar é o da minha alma, é o do meu ego, é do meu velho homem. Esse sim eu tenho que tirar, porque o Senhor já fez tudo. Ele rasgou o véu, hoje não há mais separação. Eu posso adentrar, e eu posso dizer, papai, eu te amo, papai, eu te adoro, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, né? Então hoje foi um dia maravilhoso. O Senhor falou muito sobre o Pai. Irmão, mas hoje o Senhor me mostrou quem é o Pai. O Pai é o próprio Deus. Eu vi os irmãos comentarem, até falar sobre circunstâncias de pai, né? Eu, na verdade, não conheci meu pai. Minha mãe largou do meu pai, eu tinha 4 anos de idade. Eu reclamava ao Senhor. Todo mundo tem uma família, todo mundo tem seu pai, sua mãe, e eu não tenho nada. Porque minha mãe também largou eu lá na casa de uma tia minha que me criou. Então aquilo me deixava angustiado, porque todo mundo vê, né? Ô pai, ô mãe, aquela coisa maravilhosa, irmão. E aquilo me machucava porque eu não tinha. Eu tinha só o meu tio e minha tia. Mas louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Hoje eu percebi que eu tenho um pai que ele repleta tudo. Amém. Tudo isso que foi falta para mim, ele veio me mostrar e falou, não, filho, você não precisa totalmente disso, né? Que tem até aquele versículo que o senhor até falou lá no Evangelho de João. O verdadeiro pai não é aquele um lá que era seu pai, não. Na verdade, o verdadeiro pai sou eu. Amém. Aleluia! Amém. Irmão, depois que eu ganhei isso, acabou
aquela situação de remoer essas coisas. Irmão, eu vivi muito tempo rebelde, angustiado por não ter uma família. Mas com a graça divina, aleluia! Um dia o Senhor falou, agora você vai saber quem é a sua família. Esse Deus maravilhoso, esse povo maravilhoso que é minha família, aleluia! Melhor do que nunca. Irmão, eu louvo o Senhor por essa palavra, né? De saber quem é o meu verdadeiro pai. Irmão, isso saiu de dentro de mim. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor veio falar. Hoje eu tenho um pai que eu posso conversar, que eu posso dialogar, que eu posso trocar minhas ideias e falar para ele, Senhor, eu estou correto, eu não estou, por favor, me ensina. Irmão, eu louvo o Senhor. Irmão, parece brincadeira, mas eu cheguei um tempo de criança até falar assim, eu prefiro morrer, eu não tenho família, para quê então? Porque a gente sempre ia na casa dos amiguinhos, né? Tinha seu pai, sua mãe e tal, aquele negócio, e eu ficava aquilo frustrado dentro de mim, falei, poxa, por que eu não tenho? Irmão, então eu vivi muito assim com as pessoas, mas eu louvo o Senhor, porque Ele me guardou até esse princípio de poder aceitar Ele, até Ele se revelar, até Ele se mostrar. Quem é o nosso Pai? Abba, Pai! Louvado seja o Senhor! Irmãos, é como o próprio Pai falou, agora, filho, sabe o que falta para você? Nada. Agora o meu negócio é permanecer no Espírito, para ter esse amor, para desfrutar desse amor. Irmão, jamais. É como Paulo jogou tudo fora, porque ele falou, agora eu sei quem eu tenho. Eu também agora sinto. Agora eu sei quem eu tenho. Obrigado por essa família maravilhosa, que é a família de Jesus, que é a igreja, o lugar, o patamar mais elevado do mundo, irmão. Chegamos. Coisa que nós jamais poderíamos chegar. Eu reclamei, falei tanto, mas o Senhor pegou e falou, não, eu vou pôr você no patamar mais elevado. Irmão, sabe o que eu tenho que fazer? Cuidar para não perder essa bênção, essa maravilha, que é o próprio Senhor e a igreja. Que lugar maravilhoso que o Senhor me colocou. Irmão, não sinto falta de nada a não ser do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Pedro já está no quarto, né? Então, graças ao Senhor, nosso irmão Pedro ele já está no quarto. Amém. Amém. É o Senhor. É o nosso Pai que cuida. Esse Pai cuida de nós, meu, né? Graças ao Senhor. Tem avisos? Habite Cristo em vosso coração. Reunião de jovens hoje às 17 horas aqui na Casa 1. Mais algum aviso? Nenhum aviso. Tem um aviso aqui. Viver e andar pelo Espírito como filhos de Deus. Precisa mandar no Espírito. Amém. Aleluia! Então podemos encerrar a reunião com uma oração. E depois eu gostaria de cantar com os irmãos o hino S12. Mas vamos cantar com a realidade desse hino agora, né? A nossa oração, o nosso agradecimento ao nosso Senhor, a esse Pai querido que tem cuidado de nós. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar, depois nós vamos cantar. Senhor Jesus, que bênção, Senhor, ter um Pai como Tu és. Nós estamos felizes, Senhor. Somos alegres contigo, Senhor. Obrigado, Senhor. Podemos te chamar de Pai querido, de papai. Que bênção, Senhor. Temos esse carinho, esse cuidado tão especial que o Senhor tem conosco. Continua nos abençoando durante a semana. Guia-nos, Senhor. Nós somos teus filhos e os teus filhos são guiados pelo Espírito. Queremos a nossa semana sendo guiadas por Ti, Senhor. Guia os nossos passos, guia a nossa vida, conduz nossa família. Seja uma bênção para nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, te louvamos e te adoramos, Senhor. Jesus é o Senhor.
Jesus é o Senhor. Aleluia. Vamos cantar então. Amém. Vamos cantar mais uma vez, depois vamos descer, vamos continuar tendo comunhão entre os irmãos, desfrutando desse Senhor. Amém.